Olá, está no ar mais um programa Mosaico. Nessa temporada, vamos falar sobre o crescimento do futebol americano no Brasil, Sobre autos de resistência, empreendedorismo por necessidade novos formatos de família. e as performances de drag queens. Como vocês podem ver, as pautas são as mais variadas e os temas bem atuais. Então fiquem ligados porque a temporada do Mosaico está no ar. Roda a vinheta! O número de fãs de futebol americano tem crescido a cada ano no Brasil. Apesar de muito contato físico, é um esporte principalmente de estratégia. Uma pesquisa do Ibope, realizada em janeiro de 2015, apontou que mais de 3 milhões de brasileiros se dizem fãs do esporte. Vamos ver essa e outras curiosidades na reportagem. Tudo pronto, autoriza o árbitro. Eu achei que ele ia errar quando a bola saiu do pé dele. Tentou o drible, vai pro fundo. Tentou de primeiro, acabou errando o toque. Levou pro pé direito, tentou a jogada individual, bateu pro gol. Touchdown, Seattle Seahawks. As semelhanças entre o esporte mais popular dos Estados Unidos e o futebol não passam dos pés, mas o esporte da bola oval conquista cada vez mais os brasileiros. Eu acho que, inicialmente, as pessoas podem ter algum certo preconceito contra uma coisa que elas não conhecem. Mas a partir do momento que elas tentam perder esse preconceito e vamos ver que bicho é esse aí, futebol americano. Dá uma olhada, tenta entender as regras um pouco a cada semana, porque também não vai entender do dia para a noite. Se o cara conhece as regras e tenta entender, ele vai gostar. Porque é um esporte estratégico pra caramba. A pessoa vai perceber que a inteligência, muitas vezes, na maioria das vezes, ganha da força bruta. É um esporte super inteligente, que demanda com que os atletas usem a cabeça, não só a força. É um esporte de conquista de território. Eu falo que quase todo mundo tem espaço no futebol americano, tá? As mais magrinhas, as mais fortes, as mais gordinhas, todo mundo tem espaço para jogar no futebol americano. Em 2013, apenas 1,2% da população brasileira se declarava fã. Hoje, o percentual chega a 3,6%. Isso significa que existem mais de 3,3 milhões de pessoas interessadas pelo esporte no país. Mariana Martins, eu tenho 27 anos, sou safety. Às vezes o cara vê o esporte e quer praticar o esporte. O César Cielo mesmo disse que começou a nadar porque viu o Xuxa. O número de praticantes vem crescendo paralelamente ao número de fãs da NFL, por exemplo. Então, o crescimento é enorme dos fãs da NFL. Assim, as pessoas, tanto homens quanto mulheres, com a procura de praticar o esporte, tanto o futebol americano quanto o flag football. E essa é uma entrada no futebol americano para todo mundo que quer praticar. Pra gente é muito bom essa visualização, porque tem mais gente conhecendo, tem mais gente assistindo. Então, são mais empresas interessadas, patrocinadores interessados. Então, isso pra gente, essa visibilidade é sensacional. Apesar de o esporte ter pancada, tem pancada pra caramba, e tem contato físico, não estou negando isso. Mas é muito estratégico também. Então eu acho que isso está fazendo com que o público, à medida que perde preconceito, vai entendendo o esporte, vai gostando. Ser um esporte de contato no futebol americano, esse é um dos atrativos. Eu acho que além de ser um entretenimento muito legal para quem está assistindo, a parte de usar capacete, usar a ombreira, a armadura toda, é essa parte do contato. O maior preconceito que existe no futebol americano no Brasil é ele ser tratado como uma curiosidade. Ele não é tratado como um esporte, como tendo um campeonato. Então a maioria das reportagens que a gente vê na televisão são mostrando como uma curiosidade, não só como
um esporte que tem competição, que tem campeonato brasileiro, que tem campeonato mundial, tem homem praticando, mulher praticando, tem campeonatos estaduais. E esse é o foco, acho que para o futuro, é conseguir fazer com que as pessoas, com que as emissoras vejam o esporte como sendo um esporte, sim, não uma curiosidade, pessoas se trombando e o cara grande e a mulher que pratica. A primeira transmissão de futebol americano no Brasil foi em 1969, feita pela TV Tupi. O brasileiro gosta de futebol e gosta de torcer por um compatriota. Por isso que o MMA é tão popular, porque quando a TV Globo começou a passar o UFC, o Brasil era campeão em N categorias. Hoje ainda tem uns 2 ou 3 campeões por aí, mas era uma coisa mais dominante. Nos anos 80 a Fórmula 1 foi tão popular porque Senna e Piquet ganhavam juntos, de cada 3 corridas o Brasil ganhava uma. O vôlei hoje é o segundo esporte do Brasil porque o vôlei ganha tudo. De uns 20 anos para cá o vôlei está sempre disputando final, muitas medalhas olímpicas, chega sempre em pódio das competições importantes e tudo mais. O futebol americano não tem um brasileiro que seja protagonista. Assim, o negócio é muito popular no Brasil, depende da TV aberta. E eu não vejo futebol americano como produto de TV aberta no Brasil. Principalmente se você for pensar nos horários dos jogos, domingo à tarde, eu não vejo a Globo tirando do ar o Faustão, ou o futebol, ou a Record abrindo mão do Rodrigo Faro, para botar uma transmissão de 3h30 de um esporte que vai ter que passar por um trabalho todo de... Não é um produto já consolidado para todas as classes. E aí, gostaram? Já estão inspirados para começar a jogar? A gente fica por aqui. Continuem ligados nos nossos programas. Tchau!